Bom, voltei aqui pro canal. Faz tempo que eu não faço vídeo aqui, mas é uma ferramenta que eu gosto muito. Eu consumo muito aqui o YouTube, porque eu sou dessa pessoa que gosta de mais informações. Eu gosto de vídeos longos, eu gosto de ouvir as pessoas falando, eu gosto de aprender muito aqui com essa ferramenta. E então eu vou voltar a fazer vídeos aqui. E até mudei, né, o nome do canal, que vai ser Cris com Cris, né? Que é de mim pra mim, porque ao mesmo tempo que eu falo, eu me escuto. E também para passar, óbvio, né? Coisas para as pessoas que têm vontade de aprender com os outros, né? Porque eu consumo o Instagram não, o Instagram também, mas o YouTube mais voltado para isso, assim, sabe? Eu gosto de ver a vida das pessoas, mas com a intenção de aprender, tá? Então eu gosto de canais que me passem coisas, sabe? E eu sempre gostei de falar muito, então eu quero usar essa ferramenta para poder falar também, para poder conversar também. E nesse primeiro vídeo, eu já queria contar para vocês muitas coisas que aconteceram assim na minha vida, de despertar, de melhorias comigo mesma, né? Então, eu me perdi muito, né? Por um período. Na verdade, eu não acho que eu me perdi, eu acho que eu me achei. Só que a gente precisa entender que a gente tá num labirinto quando a gente se perde. E depois a gente entender que era um labirinto e que tem saída. Às vezes a gente vai abrir as mesmas portas do labirinto, vai ter as mesmas surpresas, porque aí chega uma hora que não vira mais surpresa, acaba sendo apenas uma vez. Mas aí a gente percebe que essa surpresa, ela acontece de novo e chega uma hora que você fica surpreso, depois você fica de novo, depois você fica de novo, depois você fica de novo, e aquilo vai te entristecendo, e aquilo vai te apagando, e você vai percebendo que parece que aquele labirinto não tem saída, mas foi só porque você continua abrindo as mesmas portas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu comecei a bater na porta da depressão, eu comecei a bater na porta cada vez mais da ansiedade, eu comecei a bater na porta da minha infelicidade, né? Eu busquei tudo isso, mas foi muito bom. Por que foi muito bom? Porque eu tava tentando ser aquilo que alguém queria que eu fosse. Eu tava tentando ser aquilo que alguém queria que eu me transformasse, né? Então, eu acho que muitas de vocês, né, muitas de vocês já devem ter passado por isso ou estão passando por isso. E aí eu tive que rever toda a minha vida, né? Então, fui para terapia, psicanálise, tem uma terapia que eu já falei aqui no canal, uns vídeos bem antiguinhos aí, sobre uma terapia TRG que eu estava fazendo. Eu continuo fazendo ela porque ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Minha mãe nesse meio tempo acabou virando terapeuta e eu também me considero ali por tabela, porque eu fiz o curso junto com ela, né? Então eu pude vivenciar o que é isso, né? E foi muito legal ter essa experiência e rever tudo isso. Foi muito bom porque hoje eu tô estudando psicanálise também. Então, tá sendo muito interessante. Psicologia da dança. Então, tem muitas coisas, assim, que eu quero trazer e aos pouquinhos ir falando aqui. Mas o que eu quero dizer com abrir a mesma porta desse labirinto é que às vezes a gente sabe que tem outra. Às vezes não, a gente sabe que tem outras portas e a gente escolhe abrir sempre a mesma. E vai ser esse o resultado. No começo você vai se surpreender e vai tentar abrir ela de novo para ver se aparece outra coisa, mas não vai aparecer. E aí eu me perdi. Na verdade, eu tava tentando me achar dentro de uma coisa que eu não era. E nesse tentar se achar dentro do que eu não era, eu acho que eu me achei de novo. É engraçado porque assim, pode ser que fique meio confuso esse vídeo, porque são muitas coisas pra falar, são muitas coisas que eu gostaria de falar logo nesse primeiro vídeo. Mas eu queria dar uma fechada nele, assim, dar uma enxugada nele, que foi o principal, que eu fui buscar ajuda para melhorias minhas, assim. E no começo era só para melhorar coisas, né? Um jeito de ser, enfim. Mas depois eu descobri que eu tava buscando ser o que alguém queria que eu fosse.
E aí, quando você vai revisitar algumas lembranças de infância e tudo mais, você entende o porquê que você tá sendo de tal forma. Você entende o porquê dos seus comportamentos, você entende o porquê das suas atitudes. E aí você entende também que o que você tá fazendo é se destruindo, porque você de fato não é isso. De fato você não é uma pessoa daquela forma, né? Mas é só assim pra gente ver, né, o que a gente realmente é capaz de chegar pra ser vista. E só sabendo que você não é aquilo, né? Então, vamos colocar assim, só buscando aquilo que você não é, que foi o que aconteceu comigo, é o que vai trazer aquilo que você é. Então, por um período bem longo da minha vida, eu acreditei que eu conseguia ser outra coisa. Então, ficava as duas Cristiane brigando uma com a outra. Uma falava, faz isso, e a outra falava, faz aquilo. Uma falava, esse é o melhor a se fazer, e a outra falava, mas isso é o que você quer fazer. Né? Então, isso aqui é o que você é. Então, não dá pra enganar os seus próprios sentimentos, não dá pra enganar o que você é por muito tempo. Mas eu sou muito grata, mas muito grata por ter me perdido. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero dizer que se você se perdeu, ou se você está perdida, acredite, vai ter uma saída. Mas essa saída, ela começa dentro de você. Ela começa por uma coisa bem simplesinha, que é o nosso querer. Que é a nossa insistência em saber mais, que é a nossa insistência, a nossa dor. E sim, né, a dor ela acaba sendo algo que acontece porque a gente resiste muitas vezes a aceitar algumas coisas. Às vezes a gente não quer se moldar para uma pessoa e a gente percebe que a gente se molda para a mesma e a gente não aceita que a gente mesmo tá fazendo isso com a gente. Então a primeira coisa, a gente precisa ter humildade para entender que a gente precisa de ajuda. E essa humildade tem que ser pra gente, não é pro outro. Não é mostrar pro outro que eu sou humilde, que eu estou humilde para me redimir de tudo. Não, é pra você mesmo. É você se perdoar sobre os seus erros, é você... Não é passar a mão nem se vitimizar não, tá? Porque tem diferença. Mas é se perdoar, é não se julgar tanto por um erro que você fez, que você cometeu, ou por um caminho que você tomou e tava tudo indicando pra você não ir, você foi. Então, dá pra se perdoar com isso também. Então, quando eu digo que se perder foi a melhor coisa, porque só assim que eu me achei, eu acredito muito que isso foi me dando força. E eu tô nesse processo, sabe? Acho que a gente sempre vai estar no processo. Acho que a gente tem fases e a gente passa fases. Mas o processo de autoconhecimento, um processo de se ver, de se entender, ele de fato, pra mim, até morrer, talvez até depois, enfim. Então, é infinito na minha opinião, porque a gente sempre, quanto mais você mexe, mais coisas tem. E assim, é muito difícil chegar aí, é muito solitário também, mas é incrível como isso muda, sabe, completamente, como isso vem com alívio de verdade dentro da nossa alma, sabe? Então, a princípio era esse monte de coisa que eu falei, não fechei nada, porque eu também sou meio doida. Mas eu queria voltar aqui, né, e falar algumas coisas e conversar sobre algumas coisas. Então, se alguém estiver aí me vendo, me ouvindo, deixa alguma pergunta, deixa algum comentário, deixa alguma coisa, né, um coraçãozinho, um beijinho, um foguinho, qualquer coisa aí, que eu não sei nem mais o que significa tantas coisas hoje em dia, mas pode mandar qualquer coisa. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio atrapalhado aqui, mas é o que veio no meu coração. De fazer agora, de recomeçar agora, porque eu gosto muito dessa ferramenta aqui, que é poder trocar, né? Ter essa troca e poder fazer parte de alguma forma, de algum start, de alguma mudança, de alguma coisinha, sabe? De uma coisinha que eu falei, porque eu já peguei tantas coisas pra mim, de pequenos detalhes que eu ouvi alguém falando e fez uma diferença tão grande, mudou tanto, que eu também quero poder fazer isso na vida de alguém. E mesmo se eu não fizer na vida de ninguém, pelo menos eu tô fazendo pra mim. Tô colocando pra fora, eu tô expandindo, eu tô agindo. Eu não tô querendo mais ficar dentro. Eu acho que agora eu preciso ficar fora. Então, sejam bem-vindos a esse canal, Cris com Cris, que eu coloquei aqui. E obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!